Continuando a nossa caminhada sobre a advocacia, agora nós vamos tratar sobre os direitos do advogado. E olha que são direitos, viu? Vou começar sempre dizendo, é direito do advogado exercer a sua profissão com liberdade. Segundo dos pontos, o advogado tem garantida a inviolabilidade de seu escritório, de seus instrumentos de trabalho e de sua comunicação. E aí tem uma ressalva. Essa ressalva é do artigo 7º e só se dá quando o advogado estiver envolvido diretamente com o cometimento de crimes. Daí surge a possibilidade de uma representação policial por um mandado de busca e apreensão no escritório do advogado. Portanto, é possível que o escritório, que é sim considerado inviolável, seja alvo de um mandado de busca e apreensão. No entanto, exige-se que tenha indícios suficientes de que o advogado é autor e de que está acontecendo uma atividade criminosa. Ou seja, o escritório, por regra, é inviolável, salvo se o advogado estiver envolvido em alguma atividade criminosa. Correto? Além do que, sempre é direito do advogado comunicar-se com o seu cliente, estando ele munido de procuração ou não, ou sendo o cliente considerado incomunicável. Para o advogado não existe essa barreira. Também, aí agora um assunto meio chato, é assunto de prisão de advogado. 2 pontos. Exige-se a presença de um representante da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante do advogado, quando este for preso no exercício da profissão. Portanto, repita-se, exige-se a presença de um representante da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. Certo? E nos demais casos, quando o advogado não estiver sendo preso no exercício da profissão, no exercício da profissão, representante do OAB, sem ser no exercício da profissão, comunica-se à seccional da OAB. Além do que, preso o advogado, aí a gente não está falando mais de exercício da profissão, a gente está falando do advogado preso. Ele deve ser colocado em instalações com comodidades dignas à profissão, certo? É o que a gente chama da sala de Estado Maior. E essas instalações, elas devem já estar preparadas previamente para receber essas autoridades. Além do que, não existindo esta acomodação, necessário que se converta a prisão em prisão domiciliar. Ressalte-se, esta situação de sala de Estado Maior só acontece antes de trânsito em julgado. Além do que, é direito do advogado e é garantido o seu ingresso nos tribunais, sempre além dos cancelos que dividem as partes, a parte que é reservada aos magistrados do público, certo? Além desses cancelos, pode ingressar o advogado. Também vai às dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, melhor dizendo, ofícios notariais e de registro, delegacias e prisões, mesmo, neste caso, mesmo fora da hora de expediente ou independente da presença de seus titulares. Além disso, o advogado deve e pode comparecer à repartição e tem o direito de ser atendido em repartição ou edifício onde funcione repartição pública, onde ele deva praticar ato ou colher prova para o exercício da advocacia. É direito do advogado estar presente em uma reunião onde poderia estar ou que esteja o seu cliente, desde que munido de procuração com poderes especiais. Lembre-se, o advogado, principalmente, é um direito quase que natural do advogado. Vem com a carteirinha da OAB o direito de reclamar, seja de modo verbal, seja de modo escrito, contra qualquer inobservância de regulamento, lei ou regimento. O advogado pode examinar autos
de flagrante e de inquérito policial, conclusos ou não, findos ou não, estando ele munido ou não de procuração. Ou seja, delegacia, análise de inquérito de flagrante, mesmo concluso a autoridade policial, o advogado tem o direito de ter acesso a estes autos, mesmo não estando munido de procuração. Além do que, sobre autos findos, o advogado tem o direito de ter carga, de retirar em carga, pelo prazo de 10 dias, autos findos. É direito do advogado ser desagravado pelo seu conselho seccional quando for alvo de transgressões às suas prerrogativas, e esse desagravo deve ser realizado pelo conselho seccional. A ordem cobra, a ordem protege. Além do que, é privativo do advogado o uso de seus símbolos, do símbolo da profissão, a carteirinha. A carteirinha é até uma carteira de identidade, ela é identidade para todos os fins civis, mas o símbolo, o broche, a denominação advogado é privativo daqueles inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma expressão que chama muito a atenção é a expressão pela ordem. O advogado pode se valer da expressão pela ordem para esclarecer, seja equívoco ou dúvida com relação a fatos ou provas, bem como replicar acusação ou censura que lhe tivesse sido feita. Também é direito do advogado recusar a ser testemunha, recusar a depor como testemunha, seja contra ou senão seja em processo em que tenha funcionado ou funcione como advogado daquela parte, seja sobre fatos que tenham lhe sido confiados na condição de advogado, e mesmo que o autor lhe permita a transmissão do que ocorreu, necessariamente o advogado tem o direito de se recusar a depor por conta do seu sigilo profissional. Antes de encerrar, vale ressaltar, o artigo 6º da Lei 8.906 de 94 garante que os advogados eles têm igualdade entre juízes promotores e advogados. Não há diferença, portanto, são todos iguais na questão da hierarquia, não há hierarquia entre eles. Portanto, o tratamento dispensado ao advogado, seja por autoridade, seja por servidor público, seja por serventuário da justiça, é sempre aquele que seria dispensado a um promotor ou a um juiz. Dessa forma, a gente vai encerrando a parte de direitos do advogado. A próxima aula a gente vai tratar sobre a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Para você, sucesso!